Você já imaginou o para que serve a energia da paixão? É, isso aí. Às vezes a gente fica pensando, né, pra que se apaixonar nessa vida? Ainda mais nos dias de hoje. Pra quê? Quem inventou isso, né? E a pergunta vai pra você, ouvinte da Vibe Mundial, que tá aqui escutando, pensando, né, se tem o seu mozão, se tá na confusão com o mozão, se não sabe se vai ter mozão, né? Pra que serve a energia da paixão, né? Então, uma das coisas que a gente, principalmente na Dragons, né, quando a gente trabalha a energia da paixão, ela tá ligada à energia do fogo, né? O fogo etérico, o fogo físico. Então, de um modo geral, quando a gente está falando da paixão, a gente está falando de uma energia interna que é quente, né? De natureza quente. Então, não é a água, né? Apesar de ser as emoções. E é interessante que o fogo, ele tem a função de dar ânimo, né? De dar aquela... Sabe quando a gente fala paixão pela vida, né? Paixão pela gente mesmo, né? Então, muitas vezes, ah, na- dentro do estudo da psicanálise, o pessoal chama de ânima ou ânimos, né? Então, isso vai fazer com que você, assim, de um modo mais geral, tá? Não estou falando especificamente de gênero, né? Mas é da energia. Então, nas histórias lá, né? Quando você tem a Ilíada, a Odisseu, ou você tem, por exemplo, Romeu e Julieta. Então, por que que Romeu vai atrás da Julieta e por que Julieta vai atrás de Romeu? Essa energia, né, que existe, que faz com que as pessoas se inspirem para um movimento ou para aquela pessoa, é a energia da paixão, né? E é um pouco diferente, por exemplo, do que a gente fala de energia de amor, né? Tanto que às vezes quando você tem um relacionamento com alguém, você fala assim, é assim, né? Mas não sei, não tá meio esquisito. É porque às vezes você tem mais sentimentos de amor por essa pessoa, que aí é de origem de mais água, né? As emoções, do que energia da paixão, que é aquela coisa que sobe, né? E a gente pode se apaixonar por muitas coisas, não só por pessoas, mas o grande desafio, eu acho, na vida hoje é a gente se apaixonar por nós mesmos, né? A nossa grande tendência, e pode ver que às vezes a grande frustração das pessoas é de ter paixão por alguém ou por alguma coisa, e aí fala assim, poxa, mas eu não fui suficientemente boa para aquela coisa. E na verdade isso só tem a ver com a sua paixão, não tem a ver com você ser suficiente ou não para aquela situação, né? E o problema da paixão, em alguns aspectos, é que ele ativa lugares igual, em relação a hormônios, igual aos hormônios ligados à abstinência, né? Um pouco de obsessão. Então, dizem até que não é bom a gente ficar apaixonado por muito tempo por alguma coisa, e nosso corpo mesmo faz isso, né? Então, por exemplo, pessoas que já tiveram relacionamento, né? Às vezes pode até confirmar. Você tem aquela paixão que, nossa senhora, né? E aí, daqui 2, 3 anos que você tá com essa pessoa, fica diferente. Você fala, nossa, não sei o que aconteceu. É porque esses hormônios da paixão, eles começam a diminuir dentro do seu cérebro, porque senão você fica, né, excitado, né? A palavra é essa mesmo. Mas você fica muito vibrado naquilo e você não faz as outras coisas da vida, né? Então é até para você poder olhar para as outras áreas da sua vida, para também direcionar as outras áreas da vida. Então, realmente, paixão não é algo que você possa ficar sentindo por muito tempo. E também é bom porque aí você começa a ter um pouco mais de discernimento, às vezes muito apaixonado, né? Os rapazes, né? Que sentem aquela paixão, faz tudo pela mulher, né? Ou aquela mulher faz tudo por aquele homem, permite que, né? Às vezes coisas que você nem permitiria antes. E aí você fala, nossa, por que que eu fiz isso, né? A pergunta maior é sempre essa, né? Por que que eu fiz isso? E na verdade é porque você estava apaixonada. A energia da paixão faz você enxergar o que você quiser da pessoa, né? E aí quando você acorda, você fala, ih, acho que eu troquei o príncipe pelo sapo, né? E aí você viu, achou que era um príncipe e virou um sapo. Essa é a energia da paixão. Então, a paixão ela é bem importante na nossa vida,
mas ela precisa ser tratada de uma forma que ela não dirija a sua vida, e principalmente quando é uma coisa que está direcionada para uma outra pessoa, ou para alguma outra coisa que não seja você, você precisa tomar muito cuidado, né, principalmente nessa parte das ilusões, porque a paixão, ela realmente, né, a pessoa, ai, meu coração é cego, meu coração é burro. Não, na verdade é que seu coração, na paixão, ele quer enxergar o que ele quer e ele só enxerga o que ele quer. Todo mundo fala, não, mas você tem certeza? Aí você fala, não, tenho certeza, absoluta. E aí, quando aquela energia, quando aqueles hormônios diminuem, aí você fala, acho que eu não tenho tanta certeza assim. Então, acontece, é normal, isso é biológico, né, também. Nós precisamos dessa energia, ela é super importante, mas é aquilo. É muito cuidado quando a gente tem essa coisa da paixão, para realmente enxergar as coisas com clareza, tomar decisões com clareza, né, não se machucar, porque o que acontece depois, né, principalmente num relacionamento que você termina e não fica bem, é a dificuldade de dar o próximo passo em outras relações, né? Muitas vezes as pessoas elas ficam presas numa relação que foi muito dolorida e aí para a próxima relação ela já vai com 3 pedras na mão, né? A pessoa nem chegou e só fala, ah, não, red flag, tchau, não quero mais. Aí vai para outro extremo, né? Então, o desafio da gente é conseguir entender que depois de adulto, né, quando a gente é adolescente até vai, né, porque a gente fica muito ainda preso nas histórias das princesas, né, procurando princeso, aí depois descobre que o princeso não é legal. E, e aí você fica ali esperando, né, alguém que te faça feliz. Então, existe uma maturidade que vai acontecendo, né, de sair dessa fase, né, que você encontra o príncipe para realmente ter relações mais reais, né? Mas isso você também tem que se permitir esse amadurecimento, né? Às vezes você foi uma pessoa que só gostou de uma pessoa na vida, não teve outro tipo, não conheceu outras pessoas. Então, tem um aspecto aí de paciência que às vezes a paixão ignora, né? Então você vê que às vezes a pessoa tá tão ali que de repente em 3 dias já se casaram. Você fala, opa, peraí. Algumas culturas existe isso mesmo, né? Então, assim, vocês se conhecem, né? Principalmente culturas orientais. Não existe o namoro, né? Graças a Deus, aqui no Brasil existe. Você pode conhecer, fala, né, come 1 quilo de sal junto, aí depois você decide o que vai fazer. Porque às vezes, na ansiedade, né, de achar um cobertorzinho, você toma decisões muito aceleradas. E aí, depois que acelerou, meu filho, é complicado arrumar lá na frente. Então, respira, né? Quando tá, né? Lembra que é uma energia quente, de fogo, então você já quer resolver tudo agora. Respira, vai devagar, vai conhecendo com calma, né? Não precisa atacar a pessoa com 3 pedras achando que ela também vai fazer coisa ruim para você, porque não é bem isso. Mas tenha paciência, né? É importante. Então, é muito importante que você se permita se apaixonar, mas também que não culpe o outro quando não der certo, porque relacionamento é sempre 50-50, né? E se você deixou a pessoa te fazer mal, também você tem que aprender a dizer não, né? E aí, por isso, a gente hoje vem com o dragão muito legal para falar sobre paixão, que é o dragão caramelo. Né? A gente falou que relacionamento é 50-50, então o dragão caramelo, ele traz a energia da cooperação. E uma relação bem feita, ela tem maturidade, então ela ajuda você nas relações e principalmente para quem já passou por relações passadas, ajudar a superar frustrações, as manipulações que você já viveu lá atrás e as dificuldades. Então, o caramelo, ele ajuda você a devolver o doce da vida, né? Porque muitas pessoas que passam por algum aspecto de frustração dessa paixão, do 880, né? Tá apaixonado e faz tudo, ou entra numa frustração, né? Numa amargura ali, que também é complicado. Então, o caramelo, ele vem
para ajudar você nesse Dia dos Namorados a sair dessa frustração, se você tá sentindo. E o Pink, né? O Pink, ele sempre é o padrinho dos relacionamentos, né? Então, dentro dos relacionamentos que a gente tem, né? De família, de trabalho, de tudo, né? Até com a gente mesmo. O Pink, ele sempre ajuda a encontrar um bom relacionamento. Então, ele vai facilitar as relações saudáveis, aumentar seu amor próprio, ajudar a superar as rejeições e curar o coração, né? Então, o grande ponto aqui do Pink é para a gente poder gostar da pessoa do jeito que ela é. Porque o grande desafio quando a gente se frustra é porque a gente projeta alguém naquela pessoa que ela às vezes não vai ser, ou ela não está naquele momento. E aí você fala, mas eu queria que ela fosse, eu queria, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Tá, mas, né? Então, às vezes, o grande ponto da paixão é realmente você se apaixonar pela pessoa que ela é. Assim como você mesmo. Gostar de você da forma como você é. Porque não adianta você esperar coisas de você, né? Então, por exemplo, eu vou só gostar de mim quando eu for jogador de futebol. Não vai ser nunca, né? Apesar de já ter aí a Copa do Mundo, mas não é impossível, né? Então, às vezes, a gente, na paixão, coloca temas ou objetivos quase que impossíveis, intangíveis, e aí começa toda a frustração, né? Então, para você ter aí uma semana ótima nesse sentido, e principalmente nessa semana, Júpiter tá junto com Vênus, né? Para quem assistiu domingo, a gente falou bastante sobre essa conjunção. Então, é uma conjunção super favorável para as relações, tanto para quem começa, quanto para quem quer melhorar a relação que tem, tanto para quem quer melhorar as relações em casa. Ou essa semana é a semana perfeita, assim como também financeiramente, né? Então, melhorar o lado financeiro, né? Fazer os rituais de prosperidade. Essa é uma semana maravilhosa para esse assunto, tá? E no calendário do ciclo cósmico da Cuna, né, da Lily Wong, essa semana também é a semana que a gente trabalha a riqueza, né? Então, olha só que semana legal, a gente está trabalhando amor e riqueza, manifestar tanto a energia financeira quanto a energia de relacionamentos. Então, precisar lá, faz seus pedidos para Santo Antônio, né? Mas não vai botar ele no freezer, pelo amor de Deus, chega disso. Muita gente já botou o santinho lá, coitadinho, ele não tem nada a ver com a história. Então, faz os seus pedidos com amorosidade, para você poder também receber com amorosidade toda a energia amorosa, a energia de cura, energia de relacionamento positivo, né? E lembrando sempre daquela conversa que a gente teve, que foi o que eu posso oferecer para outra pessoa também, né? Porque a gente, num relacionamento afetivo, a gente sempre fica olhando para o que a gente não tem. Então, a pessoa não tem isso, a pessoa não tem aquilo, a pessoa não tem aquilo. Tá, mas o que você está oferecendo para essa pessoa também, nessa relação? Como é que fica tudo isso, né? Então, é um desafio aí, relacionamento é um trabalho kármico, eu diria, porque não é eu acho que não é fácil lidar nem com a gente mesmo. Imagina quando tem o outro, né? Então, realmente precisa ter uma energia para fazer o povo se interessar. E aí você, às vezes, tem que passar por relacionamentos que são um pouquinho kármicos também, né? De ajustes e tal. Alguns relacionamentos aí, eles são de aspectos de almas gêmeas, né, que o povo fala, mas isso é muito raro, até porque a gente veio aqui para lidar e resolver situações, né, anteriores. Então, normalmente, a ideia é que a gente resolva as coisas que a gente tem pendente. Então, por isso que provavelmente é muito raro que a gente venha a encontrar uma pessoa de família estelar ou alguém que você já teve um bom relacionamento nessa encarnação. Pode ser nas outras? Pode ser, mas nessa a gente está num processo de bastante transformação e ainda tem muita coisa para a gente transformar e ajustar, né? Então, por isso que a energia da paixão, ela vem para ajudar você nessa conexão com outra pessoa, só que aí depois você vai precisar trabalhar esses aspectos que vêm decorrendo às vezes de uma projeção, de uma ilusão, e aí como que você organiza tudo isso na sua vida, né? É importante, faz parte,
e a gente precisa vivenciar, né? Não tem outro jeito. É, e aí, pessoal, dia 1/8 a gente vai fazer o Dragon Coaching 1 para algumas pessoas que pediram, né? Pode ser que essa data mude, mas a ideia é fazer dia 1/8. E dia 22 e 23, 21, 22, 23 vai ser a mesa violeta. E nesse fim de semana agora, de agosto, e nesse fim de semana de julho, 4 e 5, a gente vai ter o curso do Nazareno Sabino com o Arcanjo Miguel. É um trabalho muito legal, né? Então, principalmente nesses aspectos mais ancestrais, ligados a questões ali que a gente carrega da nossa ancestralidade, das histórias, questões ligadas a situações de magia, né? Às vezes, né, principalmente nessa parte de relacionamento, o povo adora fazer um, uma rezinha, né? Fazendo as coisinhas, aí se enrosca na vida. Então, para limpar as coisas que te enroscaram na vida, a energia do trabalho do Arcanjo Miguel pode ajudar bastante você. Então, se você tem interesse em trabalhar com a energia dos dragões, ou até passar, né? Eu também faço atendimentos pessoais, ou tanto presencial quanto online. E aí manda mensagem lá para a Geisa no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Lá no site da Dragon Center tem uma essência chamada paixão. Então são duas essências que eu acho fundamental para quem quer um relacionamento novo, que é o alegria e o paixão. Porque todo mundo fica pensando assim, ah, mas eu queria um namorado, só que assim, tipo, gente, a pessoa briga com todo mundo, a pessoa se irrita com todo mundo. Como você já viu alguma flor brigar com alguma abelha, né, os polinizadores? Ao contrário, né? Então, quando a gente quer trazer essa energia da paixão, atrair as pessoas, né, atrair pra a gente recebe, a gente é receptivo. E uma das energias mais receptivas que tem é a alegria, né? Então, a alegria, ela ajuda a gente a liberar essa mágoa, essa coisa meio azeda, né, que às vezes a gente fica, e ajuda a trazer um pouco mais de alegria, né? Você vai vendo que a alegria, ela ajuda as pessoas a se aproximarem mais de você. E depois a energia da paixão, que é realmente essa coisa de atrair, de você sentir realmente esse fogo para poder ter vontade, para se movimentar, né? Para falar, opa, então agora eu preciso me movimentar para algum lugar e achar esse lugar de movimento, né? Então a gente vai mandar agora a energia do caramelo e de Pink Dragon. E eu gosto tanto do caramelo, porque o caramelo é um dragão, eu falo dragão docinho, né? Então ele ajuda você às vezes a ficar um pouco mais doce para a vida, um pouco mais amável, né? Um pouco mais com um pouco mais de esperança, né? Porque muitas vezes se a gente fica preso naquilo que não deu certo, nas coisas que já foram, né? E você fica lá preso nas histórias do passado, é, achando que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo, você não dá oportunidade para o universo e para você mesma de um novo começo, né? Então, o caramelo ele faz esse movimento de liberar você dessas memórias e ajudar você a enxergar tudo isso com outro olhar, né? Com um olhar de menos sofrimento, de menos dor, e você realmente ter para você essas frequências de mais compreensão, de mais amorosidade, né? Para que realmente, em algum aspecto, você possa trazer pessoas também que estejam nessa vibração, né? Porque só na física, lá nos ímãs, que eu posso se atrair, né? Antigamente a gente já tinha muito essa ideia de que os opostos se atraem, então o desafio agora tem a ver com todo esse movimento de
estar na vibração, né? Porque, na verdade, o campo de energia, então, por exemplo, você está em 20 Hz, você vai atrair situações de 20 Hz, né? Igual o rádio, nós somos um radinho. Então, se o nosso radinho está em 95,7, você vai estar na vibe mundial. E pode tentar colocar outra. Não vai mesmo, né? Pode tentar, isso é física. Então, é a mesma coisa. Você tem que ajustar ali o seu radarzinho, né? O seu radinho, para atrair coisa boa na vida, né? Então, seu desafio está aí. Como que você ajusta o seu radinho para atrair coisas que realmente vão te fazer bem, que está para o seu bem maior e que você pode crescer e desenvolver com isso, né? E a gente sempre fica pensando só, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é baixo. Gente, essas coisas fazem parte, mas elas não são as mais importantes. Porque com o tempo e com um processo, né, de que você vai conhecendo as pessoas podem mudar, né? E elas mudam se elas quiserem. Então, o ponto maior é realmente ter essa conexão, ter essa frequência, né? Ter essa paciência, ter essa permissão de estar com alguém de uma forma que realmente você possa somar a essa pessoa e você também, e essa pessoa também some para sua vida, né? Porque ou sempre são os salvadores ou sempre são aquelas pessoas que querem ser cuidadas. Então, o salvador sempre vai achar a pessoa problemática, aí a pessoa do dedo podre, né? Eu tenho dedo podre. Você é um salvador. Então, você quer salvar o mundo inteiro, obviamente você não vai encontrar alguém, né, que possa te ajudar, porque você não aceita ajuda. E tem aquelas pessoas que só querem ser cuidadas, né? Então, eu quero isso, quero isso, quero isso, mas não oferece nada para ninguém. Então, essa normalmente é aquela pessoa que sempre é o coitado, que nunca dá certo, né, na vida dela, que todo mundo foi ruim com ela. Então, também presta atenção se você está sendo essa pessoa. E aí entender que a dinâmica da vida, ela é muito mais da nossa responsabilidade, né, das coisas que a gente decide fazer, do que necessariamente do que os outros fizeram pra gente. E como a gente decide ver tudo isso. Porque aí você realmente está aberto para ter uma pessoa bacana na sua vida e que realmente vai contribuir, que vocês vão crescer juntos, né? Trazer o que o Caramelo fala dessa energia de cooperação. E aí, se você consegue aprender a cooperar com alguém, você também consegue cooperar com o mundo, né? Então, esse é o desafio dos relacionamentos, né? A gente primeiro precisa aprender com uma pessoa. Aí, se a gente aprendeu com uma pessoa, a gente consegue fazer tanto para a gente quanto para o mundo, né? Então, a paixão, ela é super importante, ela faz parte do nosso caminho, ela é necessária, mas é uma energia que a gente precisa ainda aprender muito, trabalhar muito, se melhorar muito, para poder realmente trazer com muita alegria, né, e com muita cooperação essa força. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.